Quer aprender como comprar um imóvel sem precisar dar um sinal ou uma entrada? Então acompanhe esse vídeo que eu vou te ensinar 4 maneiras. Bem, então vamos lá te ensinar então como comprar um imóvel sem precisar dar um sinal ou uma entrada. Mas antes, peço a gentileza para você se inscrever no canal. Ative aí o sininho de notificação para que eu possa estar trazendo mais conteúdos para você que vão te ajudar aí em questões do mercado imobiliário. Seja você comprador, seja você vendedor, seja você corretor de imóveis, seja você da área ou seja você investidor. Qual a diferença, primeiro? Quero tentar ser o mais didático aqui possível, mas existe alguma diferença entre sinal e entrada? Basicamente, sim e não. Assim, vou tentar te mostrar de maneira prática que o sinal, o pessoal geralmente se refere-se ao sinal quando a compra é à vista do imóvel. Então, quando você vai comprar um imóvel à vista e aí você dá um sinal ali para amarrar o negócio, para mostrar sua boa intenção de compra, sua boa fé, para, como se diz, reservar o imóvel para você. Uma vez também que existe modalidade de compra à vista que a pessoa já vai direto no cartório e já faz a transferência. Mas, por exemplo, se o imóvel estiver alienado fiduciariamente, não tem como a pessoa já ir direto passar a escritura para o nome do comprador. Primeiro precisa dar baixa nessa alienação fiduciária. Então, o sinal se faz necessário para amarrar o negócio. E já a entrada se refere-se ao financiamento. Mas acontece o seguinte, ambos, o sinal e a entrada, muitas pessoas me perguntam, Oswaldo, o sinal eu sei que eu tenho que dar para o vendedor do imóvel, mas e a entrada? Eu devo dar para o vendedor do imóvel ou para o banco? Muitas pessoas têm essa dúvida e me perguntam frequentemente. Ambos você paga ao vendedor do imóvel, o proprietário do imóvel, não ao banco, tá certo? De maneira geral, só acabam que são a mesma coisa, porque é você fechar um negócio ali, você vai ter que dar um sinal ou uma entrada e você passa para o proprietário, o vendedor do imóvel. Então, acaba que é a mesma coisa e ambos, então, você paga, passa para o proprietário. O banco financia, como vocês sabem aí, 80%. Alguns bancos financiam 90%, aos bancos privados, geralmente, alguns bancos, e dependendo de um cliente, ele pode financiar até 90%. Mas a Caixa Econômica, que é o principal banco aí, imobiliário, né, que faz financiamentos imobiliários no Brasil, ela financia 80%. E 80%, se a gente pegar uma casa de 200 mil, está até difícil, né, de encontrar casa nesse valor, depende muito da região, isso dá uma entrada de 40 mil. Se a gente pegar um imóvel de 300 mil, isso daria uma entrada de 60 mil. Se a gente pega um imóvel de 400 mil, isso daria uma entrada de 80 mil. E assim sucessivamente, ou seja, 20% do valor do imóvel você teria que dar de entrada. E às vezes a dificuldade está justamente aí. Não é todo mundo que dispõe desse recurso, né? Porque é um recurso próprio que você tem que ter disponível já na sua conta para você transferir para o proprietário vendedor. E muitas das vezes, muitas pessoas ficam presas justamente nesse quesito que as impedem de prosseguir na compra de um imóvel, uma vez que a entrada, geralmente, se a gente está falando de imóveis, é um valor alto, né? E aí, 20% do valor do imóvel, muitas pessoas não têm e acabam não comprando o imóvel. Mas aqui eu estou justamente para trazer opções para você. Um vídeo como esse, eu não sei nem o valor que teria. Por isso, desde já, mais uma vez, peço que você deixe seu like aí, caso você tenha gostado. Então, eu trouxe aqui 4 maneiras que são possíveis. Ou eu já comprei imóvel de alguma dessas maneiras, ou eu já vendi imóvel com alguma dessas maneiras, tá bom? A primeira é o quê? FGTS, né? Eu não tenho FGTS, eu sou empresário, empreendedor, não tenho FGTS. Quem tem um empregado, que geralmente tem FGTS, se você tem, você pode usar o FGTS como sinal para dar no imóvel. Ou seja, você não precisa tirar dinheiro do seu próprio bolso para dar no imóvel como sinal para você poder dar a entrada, então, e poder financiar o restante.
o FGTS ele enquadra como uma entrada, tá bom? Então, o valor que você tiver lá, você consegue colocar como entrada. Embora o proprietário, vendedor, ele vai receber o FGTS não ali na hora. Não é como tirar o dinheiro, né, do bolso e pagá-lo na hora. Diferentemente, o FGTS, ele caracteriza-se como entrada, mas no fundo ele não é como uma entrada, porque o proprietário vendedor vai receber só lá quando cair o dinheiro do financiamento. Então vai demorar aí, dependendo, né, do banco, do seu correspondente bancário, 30 a 60 dias, mais ou menos, 30, 40, 60 dias. Esse FGTS cai na conta do vendedor junto com o financiamento, ou próximo ali, concomitantemente ao financiamento. O segundo maneira de você comprar um imóvel sem precisar dar um sinal ou uma entrada é através de consórcio. Nesse caso, a sua carta já tem que estar contemplada, né? Para você comprar um imóvel, você tem que ter um consórcio, a carta, né, que você tem aprovada tem que ser o valor, cobrir o valor de fechamento que você negociou ali com o proprietário, porque senão, se a carta for menor, você vai ter que pagar a diferença, né? Claro. Então, o consórcio é uma modalidade possível, todavia você tem que estar com a carta contemplada. E para você estar com a carta contemplada, ou passou-se o tempo e você foi contemplado pelo sorteio, ou você precisou dar lances ali, fixos ou variáveis, para você ser contemplado. E aí, se você precisou dar lance fixo ou contemplado, nesse caso, você deu como se fosse uma entrada, né? Então, já não enquadraria aqui no seu caso. Então, você teria que ter uma carta contemplada. Ah, Oswaldo, mas eu posso comprar, né? Agora eu tenho a opção de comprar uma carta contemplada. Tem sim. E também é vantajoso, comparado até com as taxas de financiamento, né, que a gente tem aplicado aqui no Brasil. Mas acontece que para você comprar uma carta contemplada, você também precisa despender um valor para você ter essa carta contemplada já para seu uso, tá bom? Então, aí nesse caso também não enquadraria para você. Enquadraria se você tivesse um consórcio, pagasse certinho mensalmente e fosse contemplado ali com o passar do tempo, tá bom? Isso no caso que eu estou explicando para pessoas que querem comprar imóvel sem entrada ou sinal. A terceira maneira é permuta. Permuta, se você tem um carro, uma moto, um outro imóvel de menor valor, você pode colocá-lo como parte de pagamento na aquisição desse outro imóvel. Alguns proprietários aceitam carros, aceitam motos, e aí você faz essa permuta e completa a diferença, né? Seja via financiamento ou outro meio que você pretende pagar. Então, a permuta serve sim também como um sinal, uma entrada, né? E você não vai precisar necessariamente tirar dinheiro do bolso para comprar o imóvel. E a quarta maneira, que talvez seja mais viável, assim, porque geralmente, se você conversar com o proprietário e explicar para ele como que vai ser o trâmite, ele vai entender e vai aceitar, porque às vezes ele quer vender o imóvel e você tem interesse, mas você vai financiar 100%. Oswaldo, mas você acabou de falar que o banco financia 80%, como que vai fazer isso? É totalmente possível você conseguir financiar 100%, de modo que você não precisará tirar dinheiro do bolso, não precisará dar um sinal ou uma entrada para comprar um imóvel. Então, como que você vai fazer? Eu trouxe aqui de maneira didática. Esse aí é o vistoriador do banco. Quando você fecha um negócio, contrata, você inicia então o processo de financiamento, o vistoriador vai lá no imóvel que você comprou, avaliar lá, um vistoriador da Caixa, vamos dar o exemplo aqui da Caixa, e ele vai fazer então uma avaliação do imóvel. Por quê? Porque caso haja inadimplência, esse imóvel vai a leilão e eles precisam ter um valor lá de mercado do bem, né, que você está adquirindo, uma vez que ele está alienado ao banco. O que acontece? Esse valor de avaliação que o avaliador vai fazer, que o vistoriador vai fazer, tem que ser maior que o valor de fechamento do negócio, né? Trouxe aqui alguns exemplos para que isso possa ser possível e dar certo. Por exemplo, se a casa vale 100 mil,
o avaliador tem que avaliar por pelo menos 125 mil, de modo que 125 mil, 80% de 125 mil é 100 mil. Ou seja, você vai financiar 100% do imóvel, mas para o banco você está financiando 80%, tá certo? E isso é totalmente legal, é totalmente possível, tá? E só para você ter uma ideia, para você conseguir fazer essa conta, basta você pegar o valor da casa, que é 100 mil, e multiplicar por 1,25, que aí você vai chegar no valor que o avaliador precisa avaliar aquele imóvel, tá joia? Então, olha outro exemplo. Se a casa vale 300 mil vezes 1,25, o avaliador tem que avaliar por 375 mil. E se você comprou uma casa por 500 mil, o avaliador tem que avaliar por 625 mil para você poder financiar 100% e não precisar dar sinal ou entrada. E aqui eu quero fazer algumas observações. Oswaldo, mas o proprietário vendedor, ele concorda em vender sem a gente precisar dar um sinal? Quando você fecha um contrato, uma promessa de compra e venda, é comum que se dê um sinal, claro. Não serão todos os proprietários que vão aceitar isso, tá? Nem todos os proprietários, porque você não estaria dando nada ali de sinal. Mas uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é dar um sinal irrisório, talvez, R$1.000, se você tiver, ou nada, porque tem proprietários também que concordam e aceitam. Falam, olha, eu vou financiar 100%, e o senhor vai receber daqui 30, 40, 60 dias todo o valor. E, enquanto isso, eu não vou dar nada de sinal. Então, tem proprietários que aceitam. Para você evitar a fadiga, você tem que ser claro na hora da proposta, porque depois vai ser feito, de todo modo, um contrato de promessa de compra e venda. E no contrato vai estar estipulado lá, financiamento 100%, pago de tal forma, as cláusulas, os prazos. É isso que o contrato faz. E se ele aceita, ele está concordando. Ele pode muito bem não aceitar, é um direito dele. Então, você faz a proposta, explica certinho a forma que você fará o pagamento, tá bom? Outro detalhe, Oswaldo, como que o avaliador vai avaliar o valor a mais? Geralmente, tá, pessoal, o negócio fechado, se você fizer um bom negócio, às vezes você consegue um desconto ali na negociação e você compra um imóvel que o valor de mercado dele é maior mesmo. Tá? O valor de mercado é comum os avaliadores, os historiadores, avaliarem por um valor maior do que aquele que foi fechado de fato. Então, isso é muito comum, tá bom? E quando o avaliador for, uma dica que eu dou é o seguinte: informe a ele que você precisa que a avaliação seja 125 mil para o financiamento dar certo, tá bom? E isso, mais uma vez, é legal. Você vai, inclusive, pagar mais imposto por conta disso, né? Porque seu imóvel vai estar na escritura de um valor maior, mas, na verdade, você comprou um valor menor, ou seja, é legal. O banco vai ficar satisfeito porque você vai estar financiando mais. O governo vai ficar satisfeito porque você está pagando mais imposto. O vendedor vai ficar satisfeito porque você está comprando o imóvel dele. E você vai ficar satisfeito porque você está comprando o imóvel sem precisar dar sinal. Então, todo mundo sai ganhando, tá, gente? E é uma modalidade totalmente plausível e legal. E caso o avaliador não avalie por um valor a mais, aí você tem outras maneiras. Eu fiz até um vídeo de um caso que aconteceu comigo. Um avaliador do banco avaliou por um valor menor do que a gente precisava. No caso, a pessoa estava financiando só 80% mesmo, e mesmo assim ele avaliou menor, o que comprometeu ali a negociação. E eu explico como que eu resolvi essa questão. Vou deixar aqui para você na sequência, para você assistir esse vídeo, caso isso aconteça. Você pode contestar a avaliação dele. Você contestou, ele não revisou, não mudou. Depois você pode contestar novamente. E ainda assim o valor continuou aquele mesmo. Aí você terá que dar um jeito de completar essa diferença. Com recurso próprio, você negociar com o proprietário, se vai pagar parcelado, se vai dar algum jeito, porque o banco não avaliou no valor para financiar 100%. Então, aí depois cabe a você ver uma alternativa sobre isso. Mas existem formas de você, inclusive, questionar a avaliação do vistoriador do banco para que ele revise, né? E tente para ver se ele aumenta o valor do imóvel. Tá bom? Então é isso o vídeo que eu queria passar para você hoje.
Mais uma vez, peço a gentileza de você se inscrever, deixe seu like, assine o sininho de notificação, deixe aqui seu comentário, né, o que você achou desse vídeo. Se você já comprou um imóvel financiado 100%, é totalmente possível, tá? Qualquer um desses métodos aí é possível, é viável e espero que eu possa ter te ajudado de algum modo. E até o próximo vídeo.